E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o sétimo vídeo da parte de gases e nos vídeos anteriores a gente definiu uma série de coisas, né? Mas nos últimos a gente falou sobre basicamente calor e trabalho. Então nesse a gente vai falar sobre o primeiro princípio da termodinâmica, que é uma lei que se fala sobre, por exemplo, a conservação da energia termodinâmica e que se baseia basicamente nesses dois princípios, calor e trabalho, né? Mas bora lá. Primeiro princípio que a gente vai dizer aqui foi aquele indício filosófico que surgiu da primeira lei da termodinâmica, tá? E ele surgiu a partir de Julius von Mayer, que na verdade não era físico nem químico, ele era um médico. Mas olha só, ele nasceu em 1814 em Heilbronn, na Alemanha, estudou na Universidade de Tubinga e faleceu em 1878. Nesse meio termo, ele foi trabalhar nos portos na China. E ele chegou lá numa época de bastante frio, na época do inverno. E ele notou uma coisa: os cavalos de carga, eles não trabalhavam todos os dias. Haviam dias que eles descansavam, para justamente poder recuperar as energias. Ele notou que esses cavalos, no dia em que eles trabalhavam, eles acabavam consumindo mais alimento. Tá? E no dia que estava descansando, consumia menos, consequentemente. Qual foi a observação dele a partir daí? Ora, nos dias de descanso, o cavalo ele ingeria menos alimento porque aquele alimento, que seria energia química, vai servir somente para ele poder transformar em energia térmica e manter o seu corpo aquecido, né? Isso aí. Se você for juntar com um monte de coisa, a gente sabe que entra metabolismo e tal, mas a observação dele foi basicamente essa. O alimento serve para poder converter-se em calor. E nos dias em que o cavalo trabalha, ele necessita ingerir mais alimento, ou seja, ele precisa ingerir mais energia para poder também produzir trabalho, para poder deslocar uma massa. Né? Então foi a partir daí que ele disse: olha, eu vou converter um tipo de energia no outro. No caso do cavalo, converter energia química, que é o alimento, em calor e trabalho. Né? Foi a primeira observação, como eu disse, foi um princípio filosófico. Né? Quando a gente vai falar quimicamente falando, a gente falar em termodinâmica, a gente tem que pensar também nos princípios termodinâmicos, tá bom? Então a gente precisa falar dos processos cíclicos, tá? E basicamente, olha só, eu coloquei em termos de integral cíclica, que é algo que vocês vê lá em equações diferenciais ou em cálculo 2, dependendo da sua grade, mas não precisa se assustar não, que eu vou explicar direitinho o que é cada termo desses que eu vou utilizar. Tá? Então, olha só, coloquei que esse WCI, que é o trabalho cíclico, ele vai ser igual à integral cíclica de dW. Tá? Onde eu estou dizendo basicamente o seguinte: se eu somar o trabalho de todo o meu processo, ele sendo cíclico, eu vou ter igual ao meu trabalho cíclico. Né? Soma de cada etapa. A mesma coisa acontece com calor, quando eu tenho o seguinte, que é cíclico igual à integral cíclica de dQ. Quer dizer que se eu somar todos os calores, eu vou ter justamente o calor do meu ciclo. Tá bom? E em geral, o trabalho e o calor cíclico eles não são zero. Essa é uma característica das funções que dependem do caminho. Se você for parar para lembrar lá do vídeo que a gente falou de trabalho, por exemplo, você vê claramente que o trabalho de compressão e o trabalho de expansão são bem diferentes. Ou seja, o trabalho ele depende do caminho. Eles só vão ser iguais em módulo se eu tiver ele acontecendo em infinitas etapas, se ele acontecer num processo totalmente irreversível. Né? Beleza. Então, se um sistema é sujeito a qualquer transformação cíclica, o trabalho ele é produzido nas vizinhanças. Tá? E basicamente esse trabalho produzido ele vai ser igual ao calor extraído das vizinhanças. Tá bom? Por isso eu posso fazer uma relação e dizer que o trabalho cíclico ele vai ser igual ao calor cíclico. Beleza? Então olha só essa observação. O sistema ele não sofre uma variação líquida no ciclo, variação líquida de energia. Mas a condição das vizinhanças muda. Então, se as massas nas vizinhanças estiverem mais altas depois do ciclo, então algum corpo nas vizinhanças deve estar mais frio. Por quê? Ora, se o corpo está mais alto, quer dizer que trabalho foi produzido, então o calor teve que ser consumido para isso. E o inverso também é verdadeiro, tá? Se eu tiver uma massa mais baixa nas vizinhanças, quer dizer que algum dos corpos na vizinhança deve estar com a temperatura mais alta. Por quê? O trabalho ali ele foi consumido e para isso ele vai acabar produzindo também a questão do calor. Tá? Se eu pego essa informação, posso fazer o seguinte: a integral cíclica de dQ menos dW vai ser igual a zero. Se eu digo isso, note que eu já posso dizer que eu tenho esse fator de conversão.
na verdade, e que no final de tudo a variação de energia do meu ciclo ela permanece, uma se converte na outra, tá? E aí vem uma observação muito importante, que é justamente o seguinte: para essa equação ser verdadeira, então o teorema matemático ele requer que a quantidade sobre o sinal de integração seja uma diferencial de alguma propriedade de estado do sistema. Né? A gente já viu que essas daí elas podem variar em função do caminho, não caracterizando propriedades de estado. Né? Então, essa propriedade de estado é chamada de energia interna, ou U. Tá? E a diferencial dele vai ser dU. Então, eu posso dizer que dU, que é a minha variação da energia interna, ela é proporcional. Né? Ela é equivalente ao meu dQ menos o meu dW. Beleza? Então, já que eu tenho aqui eu tenho um sistema variação, eu tenho um sistema que está em função de derivada, eu posso integrar para poder ter uma função infinitesimal. Né? Infinitesimal. Então, a integral do ponto inicial até o ponto final de dU vai ser igual à integral do ponto inicial ao final da variação do calor, menos a integral do ponto inicial até o ponto final de dW. Como eu disse, aqui são funções que você vê um pouco mais à frente no cálculo. Né? E a resolução disso pode ser igual a variação, né, ΔU, que vai ser igual a Q menos W. Se U é a variação da energia interna, então ΔU vai ser o final menos o inicial, ou seja, a energia interna final menos energia interna inicial. Beleza? E, continuando. Se a gente escolhe um sistema onde eu tenho uma massa fixa, a gente pode descrever o seu estado por uma temperatura e um volume. Então, a minha energia interna, né, ela vai ser igual a energia interna em função daquela temperatura e do volume. E essa variação da energia interna, ela vai se relacionar com as variações de temperatura e de volume. Tá? Se ela é em função de temperatura e volume, se eu vario eles, também vai variar a minha energia interna. Então, olha só o que eu coloquei aqui. Pode parecer bem estranho, mas eu vou traduzir isso aqui para vocês. Tá? Vai ficar bem mais simples. Então, eu tenho que dU vai ser igual a dρ de U, dρ de T, a V constante dt, mais dρ de U, dρ de V, a T constante dV. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Eu estou dizendo que a variação total da energia interna vai ser igual à variação da energia interna em função da temperatura quando o volume for constante. Né? Mais a variação da minha energia interna pela variação do volume quando a temperatura é constante. Essa é a tradução do que tem aí embaixo para vocês. Tá bom? Então, se você for parar para ver, eu posso dizer que... Compara a equação de cima com a equação de baixo. Eu estou dizendo que o calor nada mais é do que a minha variação da energia interna em função da temperatura. Da mesma forma, o trabalho é a variação da energia interna em função do volume. Afinal, o calor não é justamente a variação de energia térmica, porque ocasiona a variação de temperatura. O trabalho não é justamente quando eu desloco uma massa, então eu vou ter uma variação do volume ali. Basicamente, é converter em termos matemáticos aquilo que a gente viu na química. Beleza? Então, olha só o exemplo que eu separei aqui. Um gás ideal sofre uma transformação. Ele absorve 850 joules de energia na forma de calor e expande-se realizando um trabalho de 400 joules. Determine a variação da energia interna do sistema. Tem algumas apesar de matematicamente ser muito simples resolver isso aqui, olha as observações que eu vou fazer. Tá? Eu sei que o calor absorvido foi de 850 joules e o trabalho produzido de 400 joules. Então, eu coloquei aí que meu ΔU vai ser igual a calor menos trabalho, então eu vou ter 850 menos 400, ou seja, a variação da minha energia interna é de 450 joules. Mas olha só as observações que eu coloquei aqui. Calor absolvido, 850 joules. Se o calor foi absorvido pelo sistema, quer dizer que eu estou aumentando o calor do meu sistema. Logo, esse valor será positivo. Se fosse calor perdido, eu teria que colocar um menos ali. Na verdade, isso a gente viu lá na aula de calor. De forma semelhante, eu tenho um trabalho produzido. Quer dizer que meu sistema está produzindo trabalho. Então, esse sinal permanece. Também positivo, tá? Que é 400 joules. Se fosse trabalho destruído, por exemplo, eu colocaria um sinal de negativo. Então, ficaria menos 400 joules na hora de resolver. Tá bom? Então, atente a esse detalhe, porque o sentido em que eu coloco minha reação, ele muda o meu sistema. Inclusive, vale ressaltar uma coisa.
De forma geral, nós tratamos a equação da primeira lei da termodinâmica como calor menos trabalho. Porém, existem livros que eles colocam calor mais trabalho, porque eles mudam o diferencial de... Desculpa, eles mudam a referência de trabalho, tá bom? Então pode ter isso aí, mas nós estamos adotando a metodologia mais utilizada, que é calor menos trabalho, onde o trabalho é positivo na expansão e negativo na compressão. Beleza? Até comentei isso lá no vídeo de trabalho, tá bom? Pois então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.